A B3 anunciou recentemente que está conduzindo já um projeto com participantes de mercado para reduzir o ciclo de liquidação das ações de D+2 para D+1. A mudança está prevista para entrar em vigor já em fevereiro de 2028, ou seja, tem um tempinho até que todos os testes sejam feitos e ela efetivamente promova essa mudança. A B3 diz que é mais um passo importante para alinhar o Brasil a outros mercados que já adotaram ou estão em processo de adotar o ciclo D+1. Para falar mais sobre este assunto, converso agora com Morena Carvalho, diretora de operações de pós-negociação e também de clearing da B3. Seja bem-vinda na sua programação, prazer tê-la por aqui. Oi, Gabriel, muito obrigada pelo espaço. Que bom estar aqui com vocês para falar sobre um tema tão importante. Exatamente. D+2 já era característico, todo mundo já tem isso na cabeça, faz o resgate, faz a venda da ação, precisa de um tempo ainda para que este valor seja endereçado. Este tempo é de 2 dias. E aí eu queria entender, por que agora, por que vocês estão tomando este passo e o que efetivamente estão fazendo agora em 2025, em que fase estamos para a adoção deste D+1? Claro, a gente, na verdade, conduz esse projeto desde 2023, Gabriel. A gente já iniciou, né, colheu as informações com o mercado, sobre desafios, propostas, enfim. Esse tema surgiu em muitos fóruns internacionais, tá? É uma prática que já estava sendo amplamente difundida no mercado internacional, tanto que em maio de 2024, Estados Unidos, Canadá e México fizeram esse movimento, encurtaram o ciclo de liquidação para D+1, e nesses fóruns internacionais desde 2023, essa redução do ciclo ela vem sendo provocada, né, de maneira muito ativa. Nós trouxemos para casa esse tema desde 2023, conduzimos nos nossos fóruns consultivos com o mercado. Perguntas e respostas, desafios, operações, atualizações de grade, tudo aquilo que a gente precisava ficar de olho, né? Levantar para construir esse próximo passo para o mercado financeiro brasileiro. E desde então a gente conduziu esse estudo que culminou o ano passado, em setembro de 24, no lançamento de um white paper, um artigo, né, que a gente publicou sobre quais são os desafios e as vantagens de estarmos num ciclo de liquidação mais curto. Desde então a gente pesquisou benchmarks internacionais, então olhamos todas as jurisdições que já fizeram esse movimento, né, de modo que a gente se alinha a essas melhores práticas e começamos o nosso planejamento. O planejamento padrão dessas jurisdições que fazem esse movimento é levantamento dos impactos com o mercado, construção de um plano de migração, então ali com o mercado debater quais são as melhores formas de fazer essa migração. Depois que há o plano de migração pronto, isso é divulgado amplamente para o mercado e o mercado começa a trabalhar em cima das iniciativas necessárias para fazer essa transição para o ciclo de liquidação mais curtas. O que eu queria ressaltar aqui é que a B3 está agindo muito como a facilitadora, a coordenadora desse processo junto ao mercado. O mercado, na verdade, é o responsável por fazer essa transição, né? Precisamos de engajamento aí do mercado, e com isso nós formamos um comitê da indústria, formado por vários participantes de mercado, representantes de vários segmentos e várias instituições aqui que estão nossas câmaras consultivas, e junto a eles começamos a conversar sobre quais seriam os próximos passos para chegarmos a esse ciclo de liquidação mais curto. Efetivamente, você fala de impactos para mercado, que é uma pesquisa anterior de como que isso influencia nas negociações. Para a gente que está de fora, parece muito simples. Ora, se é D+2, faz D+1, acabou a história, vamos para o dia seguinte. Se quiser, na segunda-feira, a gente já começa a fazer isso. Quais impactos são monitorados para essa mudança da liquidação? Efetivamente, quais são as preocupações da B3, por favor? Aqui eu acho que nossa grande oportunidade, eu acho que eu enxergo muito como uma oportunidade, porque existe esse período de 2 dias após a negociação para que haja, né, a efetiva entrega ou do dinheiro ou da ação para o investidor, ele existe basicamente por um tempo de processamento,
tanto dos participantes quanto da B3. Do ponto de vista de participantes, você tem todos os atores, né, os stakeholders envolvidos nessa transação. Então, você tem o investidor, você tem a corretora, você tem o carrying broker, custodiante, enfim, se a gente tem que considerar aí os vários atores e stakeholders desse processo de liquidação. Então, qual que é o grande impacto aqui e pulo do gato, vamos dizer assim? A gente conseguir de maneira eficiente e tecnológica alinhar todos esses stakeholders de uma maneira muito mais ampla. Então, aqui a gente está falando de melhoria na eficiência operacional, eliminação de processos que não são mais necessários, utilização e adoção de novas tecnologias para a troca de informações entre os participantes e efetivamente ampliar velocidade da troca dessas informações. Com isso, a gente consegue reduzir todo o processamento dessa cadeia e então a gente consegue apresentar esse resultado para o investidor, né? O sentir mesmo esse impacto para o investidor de uma maneira muito mais eficiente, menos onerosa e muito mais segura. Então, aqui eu acho que a eliminação desse tempo de processamento, a gente está falando que é muita oportunidade de ganho de eficiência e até mesmo, por mais que a gente exija, vai exigir, né, num primeiro momento, das instituições financeiras um investimento em ganho de eficiência operacional, eu acho que esses custos, no longo prazo, eles vão ser bastante reduzidos com a adoção de novas tecnologias muito mais eficientes das que a gente tem hoje. Você fala em investimento em ganho de eficiência operacional. O que isso significa para as instituições no final do dia? Por exemplo, para as corretoras, que são os intermediários entre a Bolsa de Valores e o investidor final. Exatamente. Acho que o grande ponto aqui é a gente conseguir aliar a tecnologia que a gente tem já disponível para o mercado financeiro para facilitar e tirar um pouco da fricção entre os processos dessas corretoras e isso se dar de maneira muito mais fluida. Então, todos os processos que a gente tem hoje que executar pós a negociação do ativo, isso exige um custo de pessoas, sistemas, servidores, enfim, tem uma série de custos que isso incorre tanto para as corretoras quanto para a B3, que poderiam estar sendo muito melhor aproveitados em crescimento do negócio, em aumento de receitas da instituição financeira em si, ou seja, redirecionamento de recurso para maior crescimento. Então, acho que isso aqui acho que é um ganha-ganha para todos os envolvidos e também para a economia brasileira, né? Aqui a gente está falando que reduzindo o ciclo de liquidação, a gente bota ou o ativo ou o dinheiro na mão do investidor muito mais rápido e ele pode utilizar esse dinheiro para fazer outros investimentos e, com isso, aumentar a liquidez dos mercados e até mesmo a capacidade de geração de atividade econômica. O B3 está promovendo várias mudanças, muito investimento, por exemplo, em tecnologia de clearing, tecnologias para administração de fundos. Então, por exemplo, criando vários índices que a gente já trouxe aqui nos últimos meses de vocês. Sobre essa parte operacional, sei que você está bastante debruçada na mudança do D+2 para o D+1, mas o que vocês enxergam também como possíveis mudanças, eventuais mudanças para o futuro, que já estão em curso, já estão trabalhando? Essa, por exemplo, é só para 2028, mas que vai em direção ao mesmo objetivo, melhorar a eficiência operacional tanto de vocês quanto do mercado financeiro brasileiro. Aqui o nosso grande mote, Gabriel, é a modernização das nossas estruturas, tá? Então a gente está passando por um processo de modernização nossos principais segmentos, né? Tanto de negociação, quanto de pós-negociação, quanto de depositária. Então a gente tem projetos de utilização de tecnologia de ponta, fazendo parcerias aí estratégicas. Eu posso falar efetivamente da parceria estratégica que a gente tem aqui com a
a Nasdaq, que é a nossa provedora de serviços de tecnologia para a nossa plataforma de pós-negociação. Então, por exemplo, todo o nosso processo vai ser modernizado, está em curso, né, a modernização da plataforma, para que a gente possa, no futuro, colher os benefícios de ter transações muito mais seguras, de maneira muito mais ágil e de maneira muito mais eficiente, que eu acho que é um pouco aqui do mote da B3. A gente quer, de maneira muito segura, construtiva e positiva, impactar no desenvolvimento econômico brasileiro. E a gente só consegue fazer isso através da modernização e do catch-up tecnológico, efetivamente, da nossa estrutura com a tecnologia mundial. Então, acho que a gente quer chegar nesse ponto, tá? E aí, por exemplo, até 2028 ainda tem bastante chão. Você falou que a gente trouxe aqui um pouquinho do que está rolando, já está desde 2023 em desenvolvimento, agora em fase de testes. Tem chance disso não rolar, Morena? Tem chance de o D+1 não acontecer? Ou vocês vão ajustar e isso vai lá em 2028 sair do papel? Olha, Gabriel, eu acho que aqui a gente depende muito do engajamento do mercado, mas de maneira geral, o mercado está muito engajado, tá? A gente tem visto uma participação muito relevante das instituições. A gente tem aqui várias instituições muito próximas à B3, tocando esse projeto, né? Os reguladores também estão muito investidos no projeto, as associações de classe que estão muito próximas aqui à B3 também. Então, com esse porque aqui é a chave, né, o segredo desse processo é você ter o engajamento de todo mundo, que não adianta a gente, né, fazer a migração aqui, alterar o nosso ciclo de liquidação e o mercado não está efetivamente engajado. Então, baseado no que eu tenho visto de engajamento do mercado atualmente, eu considero muito remota essa possibilidade. Acho que o engajamento tem falado muito, muito alto nesse momento e, de uma certa forma, né, é um processo de modernização do mercado brasileiro. A gente precisa aumentar o nosso nível de competitividade e de alinhamento a essas melhores práticas internacionais para se manter muito vivo na competição internacional como um mercado global muito importante que é o Brasil atualmente. Morena Carvalho, diretora de operações de pós-negociação e clearing da B3, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por ter aceito nosso convite. Portas abertas para uma próxima ocasião. E claro, lá em 2028, quando o D+1 efetivamente entrar em vigor, volte aqui para conversar conosco, por favor. Obrigada. Valeu.